Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, nos reunindo, no Orando com Jesus, para continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se você conseguiu ver o videozinho que eu fiz durante a semana, menorzinho, que falava que vai haver um novo e outro estudo sobre o Evangelho de Lucas. Então são dois estudos diferentes. Nas segundas-feiras nós vamos fazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e na quarta-feira nós vamos fazer sobre o Evangelho de Lucas. Espero que vocês gostem. Então hoje nós vamos continuar da onde a gente parou, né, que foi a parte 7. A gente está indo devagar mesmo para entender a essência mesmo do Evangelho, do segundo o Espiritismo. Porque Kardec teve um propósito muito grande com isso, que é a revolução moral do homem. Então, se a gente não compreender isso, a gente pode desviar o nosso foco e não atingir o verdadeiro objetivo dele, que era essa revolução moral que Cristo veio nos ensinar. Então, Kardec veio reforçar isso. Então, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Deus infinitamente grande pela vida que temos, por estarmos vivos mais um dia, por termos família. Às vezes temos nossos problemas, mas o importante é que estamos juntos, o importante é saber perdoar, o importante é saber passar por cima das dificuldades e perceber que o seu próximo, ali dentro da família, também tem dificuldades como você, e que se os dois souberem dar as mãos, a família pode andar em harmonia. Então que saibamos respeitar a família, que saibamos cultivar os momentos bons em família, olhar nos olhos, ter a conversa agradável e saudável, não permitir que televisão, celular interfira em momentos que possamos nos aproximar como pessoas, com os filhos de Deus. E a família é um instituto minúsculo que podemos ter para viver em sociedade. Se você está sozinho em casa, é difícil, né, se reunir com alguém da sua família, independente do problema que for, ore por eles, pense neles, que isso vai se fortalecer, que isso vai melhorar cada vez mais. Então que o Senhor abençoe todas as famílias, que nós possamos pensar nos nossos colegas de trabalho, nos nossos colegas de estudo, no nosso dia a dia, que possamos dedicar um tempinho para agradecer, pedir perdão, que no seu interior, o que está te cutucando nesse momento, seja explanado para Deus, seja falado para Jesus, que os benfeitores vão estar dando as mãos para você, vão estar te elevando e vão te dar o amor e o carinho que nós estamos aqui para aprender a distribuir também. E os mensageiros de Deus estão aqui para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos incentivar nesse caminho de amor que Jesus veio nos mostrar. Que Deus ilumine a todos, que possamos ter um bom estudo, que assim seja. Vamos lá, pessoal? Continuando. Não é a opinião de um homem que se deverá aliar-se, mas a voz unânime dos espíritos. Não é um homem, mas não mais nós que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo se impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade.
Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Por isso, não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso Areópago, que não conhece nem os conciliábulos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que a gota de água que se confunde no oceano, menos a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal expôs o juiz supremo, aquele que pronuncia em uma última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, e está aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, esse século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre os dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comunicam. É um sinal não menos certo daquele dos dois sistemas que dominará. Isso é bem reconfortante, o quanto que Kardec frisa nisso, ou os espíritos, né, que ajudou a elaborar, porque mostra que diante de Deus, nós que vamos passando de evolução em evolução, de vida após vida, aprendizado após aprendizado, Deus não esquece os seus filhos. E com a doutrina espírita, né, as vozes, né, dos mensageiros de Deus, eles vêm nos resgatar isto, vêm nos mostrar, nos guiar, indicando o caminho correto. Às vezes, podemos nos perder, mas como nós somos todos irmãos perante Deus, né, ele fala uma coisa muito interessante sobre o juízo comum, né? Que o verdadeiro juiz é o conjunto, né? De toda a humanidade. Então, assim, não é a voz de uma pessoa ou de um espírito que vai ditar toda a verdade. Deus, ele trabalha em conjunto. Toda a natureza, ela está ligada às leis de Deus. Toda a natureza tende a se manter no equilíbrio e em harmonia. Por exemplo, se o homem vai lá e corta uma árvore, né, destrói um ambiente, uma parte de vegetação, passa tempos, a própria natureza ela vai se recompondo. Então, assim, a gente percebe que a própria lei da natureza de Deus, ela é divina, ela luta pela vida, né? Ela cresce, ela se desenvolve para que tudo haja harmonia. Então, tendo isso em vista, Deus não abandona os filhos. Por mais que às vezes possamos nos sentir perdidos,
o mundo, né, de ponta cabeça. Deus tem um grupo de mensageiros que estão junto com Ele, orando por nós, nos guiando, nos ajudando. E Ele não vai permitir que nós caiamos em certas ilusões. O povo pode até, por um certo momento, seguir uma determinada pessoa, mas com o passar do tempo, só a verdade permanece. Então Deus vai mostrar esse caminho. Tudo que é verdadeiro vai permanecer. Tudo que há de errado vai cair, vai ruir. Então não se preocupem. Na vida, a gente sempre vai ter várias informações chegando até nós. Mas nós, como seres inteligentes, seres que pensam, temos que ter o crivo da razão de analisar, né, as informações que nos chegam. Só que assim, Deus ele é tão perfeito de chamar nós todos como família, como irmãos, porque aqui, como a gente leu, se ele dependesse só de uma cabeça, a cabeça do homem é fraca, ela é frágil e ela cai. Então o homem ele precisa do outro para encontrar esse caminho correto, né? Às vezes nós homens somos muito orgulhosos, muito egoístas e não nos permitimos ter uma visão completa. A gente trabalha muitas vezes na visão do próprio ego, né? De nós mesmos, sem se colocar na posição do outro. E quando a gente nos une ao outro, nós temos dois pontos de vista. Que quando nós nos unimos, conversamos, as diferenças, elas se complementam, elas fazem crescer uma opinião. Então, desde o começo, que a gente ainda está na introdução, a gente percebe o quanto Kardec luta, né, defende essa ideia de trabalho em equipe, né, de trabalho fraterno, universal, como filhos de Deus, como uma verdadeira família. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque a gente não pode querer impor o outro. Não existe uma coisa melhor que o outro, né? Jesus foi o único ser mais perfeito, né, que teve aqui, que conseguiu nos passar da melhor forma possível aquilo que Deus tinha como mensagem para nós, né? Jesus foi o maior mensageiro de Deus, né? O mais próximo dele, para nos mostrar quem realmente é Deus. E aí agora com o Espiritismo, que o Kardec ajudou, né, a montar essas informações, né? É até engraçado, às vezes a gente usa o nome do Kardec, mas a gente vê que toda a construção dessa obra não foi dele, assim, né? Foi um conjunto, né? Ele, claro que ele lutou, que ele batalhou, ele não desistiu, mas ele não fez nada sozinho. Ele teve muita ajuda de médiuns, ajuda da espiritualidade, ajuda até dos terrenos, né? Então, nada é sozinho. Então, assim, nós na nossa vida temos que aprender a conviver com o outro, né? Para que nós possamos crescer juntos numa ação. E aquele que permanece em Cristo, aquele que permanece na missão, no objetivo, ele consegue alavancar e mostrar para todos, né, o caminho. Depois nós vamos discutindo mais sobre isso. Então, pessoal, ó, nós terminamos a primeira parte da introdução e nós vamos entrar, primeira não, né? Segunda, na verdade. E nós vamos entrar na terceira parte, que é sobre notícias históricas, que é um trechinho que fizeram questão de explicar quem são os samaritanos, quem são os nazarenos, os publicanos, porque essas figuras aparecem muito, né, na Bíblia. E aí, para a gente compreender um pouquinho melhor das histórias, quem são essas figuras, como que era esse tempo de Jesus, né, quando ele veio para cá, eles fazem esse resgate histórico,
Então semana que vem a gente vai começar sobre essas notícias, tá bom? Bom, agora para finalizar, né? Nós vamos fazer nossas orações. Primeiro, a oração de São Francisco de Assis. Antes de iniciar as orações, a gente percebe que a oração de São Francisco de Assis, ela vem mostrar pra gente, né, uma super reforma íntima. Então, enquanto a gente estiver fazendo essa oração de São Francisco, pense em você, nas suas atitudes, né? Porque ele começa falando assim: Senhor, fazei-me instrumento de paz. Então, se somos instrumento de paz, somos mesmo, né? O que temos feito para isso? Então, fica esse momento para reflexão. Tá? E quando nós iniciarmos a prece de Cáritas, pense no seu próximo. Imagine o rostinho dos seus amigos, dos seus familiares ou qualquer um que você lembrar nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Oração a São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Querido Deus, obrigado por mais esse ensinamento, pela oportunidade. Que o Senhor continue nos fortalecendo para continuar esse estudo, que possamos dar as mãos àqueles que precisam, que a caridade não fique só em nossas palavras, em nossos estudos, mas que ela domine nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. Que não nos tenhamos medo de fazer uma prece para os nossos amigos, por aqueles que não conhecemos também. Que possamos dedicar nosso tempinho e vibração para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão necessitados. Que Jesus visite o lar de todos nós, que Ele seja bem-vindo em nosso coração. E que para que Ele seja bem-vindo, possamos praticar os bons pensamentos, as boas virtudes, para que Ele se sinta confortável em permanecer em nosso lar. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome.
Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima. Boa semana. Se puder, curte o vídeo. Se puder, compartilha também. Quem sabe alguém tá precisando. Tchau. Obrigada.